Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Seja muito bem-vindo, ótimo dia. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante. Comenta o que você espera do jogo de domingo, Vasco e Sport. Tietê segue de fora, Paulo Henrique deve ser preservado também. Robert Renan e Matheus França fora, vamos falar sobre isso. Contratações, Cuesta vai ser regularizado hoje. Natan babou. Tem outros zagueiros pintando, tem mais jogador saindo, enfim, tem venda para Portugal. O café de hoje está recheado. Bom, torcedor, vamos começar falando sobre Figueiredo, que está emprestado ao América Mineiro e a caminho do Alverca de Portugal. Proposta de 5 milhões de reais. O Vasco vai manter um percentual e o atleta deve ser negociado nas próximas horas. Boa sorte ao Figueiredo, que demonstrou muito talento na base, foi um jogador importante em alguns momentos, na Série B, inclusive, um golaço de falta contra o Bahia. Mas acabou não tendo uma sequência. O Barbieri até chegou a tentá-lo como um segundo volante, não deu certo, lateral, o Jorginho também. Enfim, mas boa sorte, é bom garoto e que ele siga seu caminho aí, brilhando por onde for. Há uma dúvida, hein, torcedor? Falei do Figueiredo, lembrei do Cauã Barros, né, que voltou do América Mineiro. Ah, mas o recorte é cedo, até ontem na live de membros estavam dizendo isso. Concordo, né? Eu acho que foi o Leão Máximos que até falou sobre isso. Mas, assim, na boa, vai ser difícil. O Tietê não joga domingo, tá com uma lesão na coxa, sendo preparado para o jogo da volta. Mas, se o Tietê entrar e o Barros for para o banco, a gente ganha uma baita opção no banco. Se o Barros ficar e o Tietê for para o banco, a gente ganha uma baita opção de banco. Essa janela de transferências, da qual o Fernando Diniz tem muito peso, ela tá a melhor janela de transferências, pelo menos nos nomes. Ainda falta colocar o papel em prática, né? O time virar um time dos últimos anos. Porque a gente trouxe peças para os setores que precisávamos. Para a zaga, o Robert Renan, zagueiro canhoto, para ser titular, jovem, 21 anos. Carlos Cuesta, jogador da seleção colombiana, seleção que joga em alto nível, que joga a Copa do Mundo, que disputa a parte alta da tabela das nossas eliminatórias. Opção de compra, aliás, todo mundo está vindo nesse modelo. O Vasco contrata o cara, se ele performar, lá na frente o Vasco compra. O modelo Admar Lopes de trabalho me agrada muito nesse início, tá? Esse modelo de aquisição do jogador, mas não em definitivo. O Vasco fez algumas aquisições em definitivo que não rodaram. Na época do Marcelo Santana, do Alexandre Matos, do Paulo Brax. Agora, com o Admar, ele projeta para frente. Paga um valor pelo empréstimo e tem cláusulas. Cumprindo, foi bem, performou, compra. É isso. O Carlos Cuesta chegando é para ser titular do Vasco da Gama, da zaga. O Natan fechando é um bom reserva. Barros e Thiago Mendes, não tem acho que o que discutir. O Thiago Mendes vai render muito com a camisa do Vasco. O Barros já está demonstrando o quanto ele evoluiu nas passagens pelo Amazonas e também pela equipe do América Mineiro. O Matheus França, levo muita fé nesse moleque, ele é muito talentoso, vai nos ajudar, vai desafogar o Coutinho. Cara, então assim, a gente observa o Andrés Gomes na frente, sempre que ele entra no jogo, entra bem, a galera gosta. Então assim, torcedor, dá pra gente olhar e falar assim, ganhamos banco, porque alguns titulares vão vir pro banco. Legal, o Diniz vai olhar e vai enxergar qualidade no banco de reservas. Carlos Cuesta, o Vasco espera regularizá-lo hoje. Negociação está sacramentada, troca de documentação, envios, e aí sim o Vasco regularizá-lo hoje. Pô, mas hoje é prazo final? Não, dia 2 de setembro. Na próxima terça-feira fecha a janela. O Vasco espera fechar essa negociação. Sobre Natan, vou falar daqui a pouco, porque eu tenho uma outra novidade para contar para você, que é a Tech T-Shirt. Estou aqui, ó, muito bem vestido, olha, muito conforto. Cara, impressionante o caimento dessa roupa, porque a Insider veste você. Esquece o que você tem no armário. Ah, mas aquela minha camisa... Esquece. Você tem que ter Insider. Porque a Insider, ela desamassa no corpo. Você lavou, secou, ó, já vestiu. Tem a tecnologia anti-odor, que é aquela que absorve bem o seu suor e evapora rapidinho, facilita a absorção.
E isso é bom, né? Ficar aquela pizza, aquele cheiro, aquele... Ah, esquece, papai. A Insider é muita qualidade para você. A Tech T-shirt que eu tô usando, por exemplo, gola V, cara, eu tô apaixonado. Meu armário ali deve ter pelo menos umas 10 já. Mas tem outros modelos. Aliás, convido você a mergulhar no nosso site, insiderstore.com.br, aproveitar o pré-mês, pré-mês do cliente, já com frete grátis para todo o Brasil. Tem a camiseta Polo Game Changer, tem a Tech T-shirt, tem cueca, tem cueca performance também, tem a calça Feature Form masculina e, aliás, produtos para os homens e para as mulheres também. Tecnologia, conforto, minimalismo, tudo isso tem nome. É a Insider. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários o meu link. Cara, clica lá, conheça a Insider. Compre uma peça. Depois que você vestir, você vai falar assim, Fabinho, que dica que você deu. É a dica da sexta-feira do pai. Se liga, ó. Caixado no corpo. Coisa linda. Insider agora é titularíssima. É camisa 10 do meu guarda-roupa. Bom, Nathan Silva. Perguntei para uma fonte do Vasco. Babou? Ele falou não, mas também não avançou. Então é um jogador que o Vasco está ainda no compasso de espera. Porém, abriu outras negociações e evoluiu um pouquinho mais com outros. Ontem, alguém, desculpa eu não lembrar qual foi o veículo que divulgou a possibilidade do Diego Carlos, jogador que está no Fenerbahçe, 32 anos, zagueiro brasileiro, de pintar no Vasco. Eu não consegui essa confirmação, mas o Vasco não, eu sempre falo isso aqui, o Vasco não negocia só em uma frente. Então, tá com Carlos Cuesta, estava com o Natan, Robert Renan e outros zagueiros também. Negocia 3, 4, 5 e aí vê o que vai caminhar mais rapidamente. Domingo, o Vasco pega às 8h30 da noite o Sport fora de casa. E o Tietchan está fora, o Paulo Henrique deve ser preservado, a tendência é Puma na direita, Puma que inclusive foi convocado para a seleção uruguaia, para os 2 últimos jogos da seleção uruguaia. Deixa eu até ver aqui que eu anotei, pronto, aqui. Peru e Chile, pelas eliminatórias, né? Data FIFA começando já a partir de 1º de setembro. O campeonato para e volta no dia 11. Né? Copa do Brasil, aliás, dia 10, no jogo de volta do Fluminense com o Bahia no Maracanã, e o Vasco jogando com o Botafogo lá na casa do Botafogo no dia seguinte. No dia 11, o Campeonato Brasileiro para o Vasco volta dia 14, contra o Ceará. Sequência do Vasco é Sport fora, Botafogo na casa do Botafogo, mas é Rio de Janeiro, Ceará em casa, Flamengo no Maracanã, Cruzeiro em casa. Essa é a sequência de jogos do Vasco da Gama. Lembrando que as semifinais da Copa do Brasil ficaram para dezembro, dias 10 e 14 de dezembro, e as finais 17 e 21. Tomara que nós estejamos lá. Esse time, se ele der liga, se ele conseguir encorpar, e o Diniz tem participado muito das negociações, tem conversado com os atletas, tem sido um fator de mudança realmente do pensamento de quem está do outro lado. Se esse time der liga, meu amigo, aí sim, o Pedrinho tinha razão, do top 8. A gente pode chegar no top 8, mas tem que dar liga, tem que dar sequência. Domingo é um jogo para dar sequência. Vambora, para cima do Sport. É casaca contra casar. E tem que dar casaca, gol neles! Coisa linda. Ótimo dia, mais tarde te espero na Conta KTO ao meio-dia. Tchau, tchau. No último programa. Falou. Falou, Mas foi mal. Mas você falou que eu tava com fome? Não citei isso. Então é uma informação importante que não pode ser, entendeu? Mentira, Fábio Azevedo. Eu estava com fome, eu estava deveras com fome. E uma pessoa com fome, eu fico bicho com fome, Fábio. Fome e sono. Você não me deixa nem com fome nem com sono. Fábio, quer dizer que o cu caiu. Augusto, assiste todas as lives, não tem o que fazer. Boa, Reginaldo, a gente percebeu, né? Até porque você assiste a gente. Meio-dia. Miro Mura. Fábio, você tem voz de locutor. Acho que você dá para radialista. Rafael sem podcast vai pro inferno. Elvis de novo. Eu assistia todos os dias pelo YouTube com você, Fábio. Aí tô caindo na besteira, assistia pela TV, tá fora. Elvis, fica com a gente, meu irmão. Vambora, vamos pra cima dele. Vambora, Elvis. Isso. Vambora. Olha aqui. Vambora. Oi. O que eu ia falar? Um homem com fome é um animal feroz. É verdade. Exatamente. É verdade. Exatamente. Mas eu ia falar do jogo, o Botafogo e Vasco. Isso eu queria que você fizesse uma análise rápida, porque já passou, né? Foi quarta-feira, tem tempo, tem que já projetar pra frente. Eu assisti o jogo do Vasco, assisti o jogo do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Aí é o seguinte, o Fábio Azevedo, o Vasco no segundo tempo, então, foi um bombardeio em cima do Botafogo, né?
Sim. Até os 25 minutos. Depois de 25 minutos entrou o Savarino, e aí o jogo ficou mais equilibrado para o lado do Botafogo. Mas até então o Vasco poderia ter feito 2 gols, né, cara? Bateu a bola na trave. Isso, pô, foi. E aí que tá. Cara, aí provavelmente o Vascaíno deve estar assim, ó. Que Vasco. O que vamos Domingo vai esperar? entrar em campo. Qual Vasco vai entrar em campo na próxima partida? Esse Vasco contra o Botafogo, que, pô, foi organizado, sabe? Foi valente, foi pra cima. Foi um jogo gostoso de assistir, pô. Foi um jogo bom. Não, foi um jogo gostoso. Foi bom. Ou aquele outro Vasco foi uma porcaria, aquela última partida que foi contra o Corinthians. Corinthians, que perdeu em São Januário, exatamente. Mas aí Fábio Azevedo, eu bato uma tecla, o que eu falava aqui no Flamengo, que as pessoas me chamavam de passapano. Você é passapano. Eu sou A gente sabe passapano. disso. Mas as pessoas falavam assim, tá falando isso porque tá lá Flamengo TV. Aí agora o Felipe Claro Luiz que é. meteu 8-0 no Vitória, aquela galera que me xingava, né? A galera sumiu, né? Tava xingando o Felipe Luiz, a galera sumiu. Enfim, mas sobre o que eu falava pro Flamengo, eu posso usar para o Vasco da Gama. Cansaço Não. por causa do calendário, Fábio Azevedo. Pode ser. Cansaço, cara. Não tem como. E se você estudar bem aí, ó, aí eu vou vocês pesquisarem aí, o lado de vocês aí, porque se você pegar o jogo Flamengo e Central Córdoba e Flamengo e Cruzeiro, que foi 2 Foram semanas no ano, com poucos dias. Ou de... exatamente, 3 dias de descanso. E o Flamengo, quando tem 4 dias de descanso, por exemplo, jogou sábado, vai jogar quarta-feira, o Flamengo joga muito melhor. E é óbvio, por quê? Porque existe a questão do descanso, da recuperação física, entendeu? Então, pega aí, ó, depois de dar uma pesquisada, vê aí quais jogos do Vasco foram ruins e quantos dias de descanso tiveram. E aí, e agrava muito mais a parte do Vasco porque não tem elenco, né? Não é igual do Flamengo. Então, mas tá melhorando, Rei. Por quê? O Carlos Cuesta hoje deve assinar o contrato com o Vasco para finalizar a negociação. Zagueiro colombiano da seleção colombiana, que está vindo do Galatasaray, bom jogador, destro. Robert Renan já foi apresentado, canhoto. Thiago Mendes, Barros, aliás, o Barros jogou demais contra o Botafogo. Eles já destruíram. Tietê, não foi o Tietê que jogou pra caramba? Não, nesse jogo o Tietê não jogou, tá então machucado. Foi o Jair, que era do Atlético Mineiro. Jogou pra caraca, o Jair. Ele fez o gol, inclusive. Exatamente. Jogou pra caramba. E aí também tem o Andrés Gomes, colombiano, que eu já achei interessante as 2 participações dele em jogos. E tem o Matheus França. Então o elenco vai qualificar. Esse é o argumento. Não tem elenco. Começa a melhorar. Começa a encorpar para a sequência de temporada. Lembrando que contra o Botafogo, só o Robert Renan e o Matheus França dos novos reforços. Carlos Cuesta chegando hoje não, fechando hoje, chegando segunda-feira ou terça ao Rio de Janeiro, não pode jogar. Foram e já 3 começou reforços. a fase quartas de final. 3 reforços. Cara, o Vasco trouxe nessa janela Thiago Mendes, Andrés Gomes, Matheus França, Robert Renan. Além da volta do Barros, 5. Tá trazendo o Carlos Cuesta e deve trazer mais um zagueiro. Então vão ser 6 ou 7. E alguns já saíram. O Esforça foi emprestado para o Juventude. O Figueiredo estava emprestado ao América Mineiro, está sendo vendido para o Alverca de Portugal. Lloyd, Jean Augusto, o Vasco tenta negociar esses jogadores também. Cara, vai qualificando o elenco, né? O time do Vasco precisa qualificar. O Matheus França. Eu falei do Matheus França? Não. Matheus França. Então esse time qualifica. E aí, talvez, se ele conseguir engrenar, possa finalizar na primeira página do Campeonato Brasileiro sem susto. Então, se o Vasco jogar como jogou contra o Botafogo, aí eu acho que não vai ser rebaixado, não. Agora, se jogar como o Corinthians, aí a chance de ser rebaixado é grande. Né? Qual é o Vasco que entra em campo, né? Qual o Vasco entra em campo. Assim, como é que o papel do diretor de futebol é fundamental hoje? Acredito que se o Admar estivesse desde o início, não estaríamos nesse sufoco. Conhecimento, PJ, portas que ele consegue abrir, network, tudo isso faz parte de negociação. Então, assim, cara, eu entendo que o Vasco deu um salto de qualidade com a vinda dele e tá sem dinheiro. E aí o Vasco tem feito um modelo de negócio, Rei, que são muito interessantes nos modelos. Como é que o Vasco fazia antes do Admar?
comprava o cara. Por 2 milhões. Lloyd, Jean, Davi, Maxime, Garré, Nuno e tal. Aí os caras não performam. Já comprou. Agora não. Vem por empréstimo com a opção de compra. O Flamengo Se fez muito alcançar isso. as metas, se performar, você compra. Se não, tira do time e devolve. Simples. O Flamengo fez muito isso em 2019. Fazer um empréstimo com compromisso de isso. compra depois de um ano. É verdade. Mas depois Ó, parou. ei, E o com Flamengo essas... tem uma coisa importante, que eu considero importante, que é diferente do Palmeiras, por exemplo. O Flamengo ele vende a base e contrata jogador mais experiente. Pronto. Tipo Jorginho, exatamente. Entendeu? E é O Flamengo interessante. fez uma opção de abrir mão de jogadores da base, vendendo bem alguns, Aham. outros ficando com sociedade grande, e traz outros mais experientes, né? O Flamengo sendo arrecadou com venda, Fábio Azevedo, 500 milhões de reais, pô, 500 e poucos milhões de reais. E gastou agora na janela de transferência 217. E só jogador cascudo. E só jogador, exatamente, e só jogador cascudo, exatamente isso. Então, assim, de onde veio o dinheiro do Flamengo? Só de venda de jogador, 500 e poucos milhões de reais. É muita Eu não grana. lembrava que o Vinícius Júnior é dono do Alverca, em Portugal, diz aqui o Antônio Jesus. Eu sabia que ele tinha um time, eu não sabia qual era. Vamos lá, Rei. Qual a tua expectativa, perguntou o Alessandro Menezes, para a rodada 24 do Brasileiro? Por acaso a rodada 24 é a que estou pensando? Que tem Flamengo e Arsenal? A minha expectativa é muito boa. Eu não sei do Fábio Azevedo. Eu sugiro a CBF adiar esse jogo. Porque vocês Não, têm... Ó, aqui, quer ver? Eu tô com o calendário aqui, ó. Dia 18, o Flamengo pega o Estudiantes, uma quinta. Você falou que quando tem 3 dias de descanso, o Flamengo não joga bem, né? CBF, deixa esse jogo marcado. marca Estudiantes. o jogo é quinta-feira, marca para sexta. Não, o jogo é 21, que é um domingo. O Flamengo joga na quinta, 3 dias de descanso. É a nossa chance. Mas aí a gente tá com ele. Naquela época, a gente não tinha Baú, não tinha o Lino, não tinha o Carrascal, não tinha o Royal. Né? Então, se o Flamengo depois já gera transferência, incorporou ainda mais. Então, Fábio Azevedo, é isso. Mas assim, eu lembro que eu falei isso na época, e muita gente. Perdeu trazer uma justificativa. Não, cara, mas o Felipe Luiz já estava falando isso nas outras coletivas. E faz sentido, pô. E faz total sentido. Cara, eu vou falar uma coisa, o que eu falo pro Flamengo. Que bom é forte, né? Mas assim, existe um lado bom na desclassificação do Vasco da Sul-Americana, tá? Porque senão eu queria focar na Sul-Americana e tá? Mas ia muito se ferrar. Olha só, o senhor não fala palavrão, mas faz gestos. Eu falei ferrar. Não, mas o senhor fez assim com a mão. Esse aqui não tem nada, ué. Esse aqui não tem nada. Não faça. Temos crianças assistindo a live. Olha aqui, ó. Pessoas que lhe salvaram em Orlando, como João Pereira. Não comece a me dar ordens, que eu não estou bom hoje, que eu não comi meu beijuzinho. É verdade, você não comeu o bijuzinho. Repita para nossa audiência, rapidamente, por que você não foi à feira hoje? Porque a Carla, eu fui falar... Desculpa. Fui mal, né? Toquei num ponto que não era. A Carla falou que cuscuz não é bom. Hã? A Carla falou que não. cuscuz... Eu preciso voltar aí. Eu preciso voltar aí na sua casa. Por causa da sua culpa, Fábio Azevedo. Você e a sua família fitness, entendeu? Porra! Esse teu modo de vida, esse teu estilo de vida saudável e irritante para os outros. Eu não quis impor nada. Na minha família, na minha casa, ninguém janta. Disso. Aí a Carla, aí o Fábio Azevedo sai, aí a Carla, viu, Rei? Na casa do Fábio Azevedo, ninguém janta. Não é ninguém. Eu falei para ela que eu e a Karina não temos o hábito de jantar. Nós fazemos um lanche. O Lucas janta. Agora... E que lanche que é? O lanche pode ser um McDonald's.
Não, um lanche mais saudável pode ser um wrap, um pão árabe com alface, carne moída e queijo, ao forno ali, por exemplo, uma crepioca, Ai, pode ser um whey. que insuportável. Que coisa insuportável. Aí eu tomo um Guaraná, aí um wrap com um frango Wrap, desfiado, aí depois franguinho eu desfiado, é tomo bom. um belo suco de melão. Que palhaçada do cacete. Às vezes a gente come pizza, também comemos pizza. Não Pois somos é. aquele casal que não come nada. Eu até como muito mais que deveria, né, Aí se vem fosse encher o o caso. saco. Aí vem pra Hã? cá ditar regra na casa dos outros. Aí a Carla Não, de hoje tem regra nenhuma. proibiu de comer um cuscuzinho, entendeu? Porque ela falou, ai, rei, nós temos Não. que cuidar, não sei o quê. Tá, Porque então tá bom. você... Só por causa disso, o João Pereira vai mandar um BK pro dinner do rei, do King. Por favor, faça isso. E a Carla vai ficar sem comer. Manda só pra Não. mim e pro Davi. A Carla vai comer, a Carla vai comer. Eu vou pedir, hoje eu vou fazer isso. Eu vou pedir um Burger King e a Carla vai comer, sabe o quê? Alface! Olha o PJ aí. Ela abriu a Fábio, porta ali, ó. Ela abriu a porta assim, ó. O Fábio, aquela porta assim de correr, ela fez assim, ó. eu sei, eu vi. É, vai dar merda pro teu lado. Corre, chama o Silver. Não se fala da venda da SAF mais no Vasco? Cara, não tem fato novo, PJ, por isso que não se fala. Hey, já levantaram esse papo de SAF aí no seu timeco? Meu Não, querido, faça olha, isso, PJ. olha, PJ, olha só, que deselegante. Meu querido PJ, olha só. Existiu uma forte corrente no Flamengo ano passado, de SAF, tá? Enfim. E aí? E hoje o BAP se reuniu com o Eduardo Paes, da prefeitura. Ah, eu vi. Ele Então, botou lá uma foto, né, com o pessoal. para falar sobre a estrutura, aí conversou sobre o projeto, falou que vai ter um estádio, pediu prorrogação do prazo para fazer um estudo de viabilidade, essas coisas todas. Olha, por isso que o Fábio tem fama de estressado, time em fase ruim, alimentação saudável. Ei, feliz comendo pizza, sanduba, vendo o time performar. Pô, aí, PJ. Essa é a receita do sucesso, então. Pois é, imagina tu tá estressado, imagina, aí tu vai ver um jogo, tá estressado, tal, acaba um jogo, tu vai comer a parada, ai não, senhor, preciso comer um wrap, um frango desfiado. Sou flamenguista, mas ficaria muito feliz pelo Fábio se ele fosse contratado pela Vasco TV. Luiz Henrique, agradeço de coração os seus votos. Porque ele ficaria feliz com você sendo contratado pelo Vasco TV. Ele não assiste Vasco Eu TV, estaria... pô. Hã? Ele não assiste Vasco TV. Quem não assiste? Eu? Ele, o Luiz Henrique. Não, ele tá dizendo que é flamenguista, mas ele ficaria feliz porque imagino eu Com você. que na cabeça do Luiz Henrique seria um salto, um upgrade na minha carreira. Mas eu te digo o seguinte, Luiz. O Flamengo TV contratar você. Pra quê? Pra gente fazer a nossa resenha. Ah, fazer lá? Cara, então, na verdade, o que acontece? Eu faço do Fanático Vascaíno uma TV. Verdade. Então, o meu estilo de narrar não comporta na Vasco TV, imagina. É verdade. É verdade. Praxedes com a bola, hein? É verdade. Pitão perde gol. Como é que eu faço? Porque Olha que felicidade. Puxa, Praxedes, que azar. Caramba, não, nem isso poderia falar. Porque senão o teu jogador fica magoado. Eu tinha que falar assim, ó. Olha, nem sei como tem que falar. Ai, não quero nem ver. Ai. Mas foi uma boa. Deus. Apesar de ter sido gol, foi uma boa recuada, né? Em breve, Fanático TV. Cara, vem muitas novidades aí, Yuri. Posso dizer que vem muita coisa boa. Coisa boa aí. Produtos. Vem o site. O canal vai ter um site agora no mês de setembro, hein? Vai entrar no ar. Site do Fanático Vascaíno. Ó, não assisto mesmo, mas o Fábio merece muito igual o Rei, que foi contratado pela Flamengo TV. Baita aquisição. João Guilherme, né? Foi uma baita aquisição, realmente. É verdade. Ah, não, Rei que você tá falando? Desculpa. Assim, eu não. O Fábio Azevedo seria uma baita contratação. Fábio ia ficar igual o narrador do Vitória. Vitória TV na goleada. Nossa, você cara. Sacaneou, pessoal. Cara, não pode fazer aquilo. Eu confesso que teve uma pessoa em todos esses anos que eu fiquei com dó, foi do narrador do Vitória. Quando ele falou assim, ó, eu tô aqui fazendo meu trabalho digno, cara, eu fiquei... De verdade. Cara, esse aí doeu. Isso aí doeu. Mas eu zoei sofrendo. Eu ri
Mas com todo respeito, eu ri. Ah, sim, com todo respeito. Com todo respeito, entendeu? Com o Fábio eu faço sem respeito nenhum, quer que se dane, entendeu? Mas com o amigo do Vitória, se esse vídeo chegar até você, saiba que, ó. Não entendi. Falou. Valeu aí. Eu vou falar tamo junto, porque não tamo junto, né? Mas valeu. É a menor chance. O Rei serve café na Flá TV? Serve café lá? Não, primeiro, o Everton, o Castor, você procura o Dr. Gamalho para ver esse teu telhado aí, tá? Começa por aí. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que tá contratando aí o Carlos Cuesta, jogador colombiano, que chega aí para reforçar a zaga do Vascão. O Fernando Diniz já deu aval para essa contratação, jogador muito interessante que chega aí com a missão de arrumar a zaga do Vasco. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!